Provavelmente a maioria das pessoas que já sonharam em jogar futebol se imaginavam driblando 3 ou 4 e fazendo um gol, ou recebendo dentro da área para fazer o gol da vitória, mas poucos sonharam em fazer uma defesa e garantir que a bola não entre para fazer outro jogador decidir lá na frente e com isso ele acabar tirando os méritos do seu sucesso ali atrás. Fazer o gol, driblar o adversário, fazer jogadas plásticas ou mesmo dar aquele passe sensacional que vai fazer o atacante ter somente o trabalho de colocar a bola para dentro do gol, realmente é algo incrível e sempre vai atrair mais a atenção das pessoas pela natureza do jogo, né? O gol é o ápice e é isso que buscamos quando sentamos para assistir uma partida. Por isso que muitas vezes nós esquecemos do trabalho incrível que é feito na defesa, já que em muitos casos o destino dessa partida a qual a gente senta para assistir pode estar nas mãos de um cara que normalmente é o dono da camisa número 1, mas nunca é o primeiro a ser visto ou lembrado. Pensando nisso, hoje nós vamos iniciar uma série sobre os 11 melhores jogadores de cada posição, começando claro pelos goleiros e seguindo pelos laterais até chegarmos nos centroavantes. Sim, serão ao todo 11 vídeos de seleções com 11 jogadores de cada posição, como se fossem times mesmo, né, para decidir quais os melhores jogadores a atuarem de trave a trave em cada uma dessas funções de campo. Então já muta seu mundo real, pega algo para comer porque isso vai ser um pouquinho longo e mergulhe comigo na primeira seleção histórica de trave a trave. Assim como muitos de vocês que assistem os vídeos aqui do canal, eu já me imaginei como um jogador profissional, conquistando grandes coisas, normalmente como um jogador de linha, mas em outros momentos eu me peguei pensando em como seria a vida de um goleiro, que está sempre sendo acionado e sofrendo muita pressão, porque a falha de um goleiro não é tão simples quanto a de um atacante, né? Se o cara erra um gol cara a cara com o goleiro, mas depois acaba marcando, ele será lembrado pelo gol, né? Mas se um goleiro recebe aquele frangaço, não importa quantas defesas ele faça depois, o time perdendo ou não, ele vai ficar marcado como frangueiro e a torcida vai desconfiar dele por um bom tempo. Mas pra gente começar a elencar os goleiros do 11 ao 1, eu preciso te falar sobre os critérios desse vídeo e dessa série no geral, porque muitos já falaram sobre isso direto, a gente tem discussões sobre quem é maior e aí nesse caso a galera analisa mais as conquistas coletivas ou então discutem quem é melhor e nesse caso é analisado apenas o que o cara jogou, né? O que fez com a bola nos pés ou nesse caso com a bola nas mãos, e esse conteúdo aqui vai tentar ser o mais completo possível nesse quesito, e vamos misturar tudo, fazer um conjunto de todos os critérios para definir quem são os melhores / maiores jogadores de determinada posição. Então, usando de exemplo dois caras que não estão na lista, numa comparação entre Dida e Barthez, vamos analisar tudo, né? O francês ganha em maioridade, pensando somente nas conquistas, porque ele tem Copa do Mundo, Eurocopa, tem Champions League. Tudo bem, o Dida também tem Copa, né? Mas ele não era titular e não tem Copa América também. Então, na relevância para as conquistas, o Barthez levaria, só que em qualidade e em técnica, o Dida leva por muito sobre o Barthez. Então, se fosse para escolher um deles para estar na frente, seria o Dida, por esse balanço da qualidade técnica ser muito maior que a superioridade das conquistas do Barthez. Bem, espero que tenha ficado um pouco claro. Então, falando um pouco mais sobre os critérios, nós vamos analisar as conquistas individuais, como luvas de ouro, jogos sem sofrer gol, jogos em que os goleiros foram relevantes para os resultados, enfim, tudo isso que só depende do próprio jogador e não vamos levar em conta conquistas coletivas, porque eu já falei sobre isso várias vezes e não existe nenhum sentido em colocar conquistas coletivas como um peso enorme em análises e comparações individuais. O futebol é jogado por 11 pessoas e o título conquistado por 11, ou melhor, por mais de 11, porque tem o elenco todo, não tem que pesar para definir se um desses 11 é melhor ou maior ou mais relevante que outro cara que foi muito grande, mas que não ganhou esse título junto com esses 11. Deu pra entender? Não existe nenhum sentido nisso, é uma bizarrice que foi estabelecida na comunidade do futebol e isso precisa mudar. Então não vamos dar nenhum peso para conquistas coletivas nessa série. No máximo um desempate ali quando estiver muito apertada a comparação, mas só. A discussão é individual, então também vamos analisar poder de decisão, liderança, se o cara ajudou na revolução do jogo como um todo ou na revolução da própria posição, se criou tendências e o principal a ser analisado é a qualidade técnica, a longevidade
longevidade e a execução da função. Então, tudo explicado, essa é a parte chata, mas necessária, porque certamente teria alguém falando: nossa, mas como assim? O jogador da posição 9 ganhou 859 Copas do Mundo e o da posição 4 não ganhou nenhuma. Como ele tá atrás? Meu Deus. E não, meu caro, o jogador da posição 9 não ganhou 859 Copas do Mundo. Quem ganhou foi a seleção dele. Ele só fez parte de uma engrenagem, só isso. Fez parte de um todo. Então, enfim, mesmo falando isso, mesmo explicando tudo certinho, eu tenho certeza que muita gente ainda vai comentar sobre isso, mas vamos pra parte que interessa e que você quer ver, que é o ranking do pior ao melhor. Aliás, não tem pior, né? Lembre-se que o cara que estiver na posição 11 é o 11º melhor goleiro de todos os tempos, então isso já é muito grande. E lembre-se que é só a minha opinião, com base nesses critérios. Você pode ter a sua opinião, né? E fique livre pra comentar aí embaixo sobre tudo que você discordar. Então vamos abrir a nossa lista com aquele que pra muita gente é o maior goleiro brasileiro de todos os tempos. Pois é, como eu já expliquei os critérios para essa seleção, eu não vou ficar repetindo toda hora, mas o Rogério merece estar nessa lista muito por conta do seu poder de decisão. Existe um certo exagero nos feitos dele, é verdade. A galera coloca como se ele tivesse revolucionado a posição, um goleiro que batia falta e pênalti e tudo mais, mas isso não é uma revolução, né? Era uma característica muito forte, mas para ser revolução, vários outros goleiros precisariam começar a fazer isso também, e os times moldarem bolas paradas em torno disso, e não aconteceu. Então o Rogério foi um cara único ali, que tinha essa arma, mas não foi nenhuma revolução. Tem o jogo com os pés dele que era muito bom, e por isso ele realmente merece ser considerado o melhor/maior goleiro brasileiro, e mesmo tendo outros goleiros sendo um pouco melhores que o Rogério Ceni no quesito defesas, acho que Dida, o próprio Marcos ali era um pouco melhor que o Rogério Ceni defendendo, né? Nas características mais comuns de goleiros, o Ceni tinha essa arma de bolas paradas, então ele também decidia resultados com gols, e isso é realmente muito gigante, e um critério que desempata e o coloca à frente de qualquer outro goleiro brasileiro. Lembrando, o Rogério Ceni era um excelente goleiro, tempo de reação muito bom, ele tinha defesas conscientes como aquelas de manchete que tiravam o rebote do adversário, ele não dava muitos rebotes e ele é muito vencedor também, né? Libertadores, Mundial, tem Copa como terceiro reserva, foi 2 vezes considerado o melhor jogador do Brasil, não o melhor goleiro, tá? O melhor jogador. E o Rogério Ceni é, junto com o Neymar, o único jogador do futebol brasileiro atuando no Brasil a ser indicado para a Bola de Ouro nos anos de 2005 e 2007. Cara, um goleiro atuando no Brasil foi 2 vezes indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo. Isso já dá uma pequena ideia do tamanho do cara, do quanto ele foi bom, e claro que vou deixando os lances de todos os goleiros que estamos comentando para você ir vendo e tirando as suas próprias conclusões. Então, nesse misto de maior com melhor, Rogério Ceni desbanca nomes como Dida, Tafarel, Marcos, Barthez e tantos outros, e é o 11º goleiro mais relevante da história do esporte. E um grande feito que também merece ser citado, e é um critério importante para a montagem dessa lista, é a participação decisiva em grandes jogos, e isso o Rogério Ceni teve de monte, como na final do Mundial de 2005, mas o jogo mais impactante da carreira de Rogério, e um dos, se não a melhor partida que já vi um goleiro fazer na história, foi o 4-3 nas oitavas da Sul-Americana contra a Universidade Católica. Sim, ele sofreu 3 gols naquele jogo, e mesmo assim é a melhor partida que já vi de um goleiro. E para eu não ficar só falando aqui, né, você confere agora o tamanho dessa atuação, e se você já viu, vale muito a pena relembrar. El centro de Meneses ahora. Rogério Ceni extraordinario. De controlar bien, le quedaba Costa. Gol. Uy, Rogério Ceni ahora al grito de gol. Este relator también de las tribunas. Es que lo que acaba de hacer Rogério Ceni es sencillamente inhumano. Centro de Paró. Sosa. ¡Qué buena! Rogério Ceni en faena magistral. Sencillamente hoy Rogério Ceni ha jugado un partido impresionante, increíble. Maravilloso lo de Ceni. Si el centro le quedaba a Fernando Cordero. No. Por favor. No. Es imposible. Lo que hace Rogério Ceni es increíble. Mira cómo fíjate, está Pato, por favor, explícame esto. Ramiro Costa. Uy, no, increíble. Uy, qué jugada. ¿Y qué puede creer? Qué noche más increíble de Rogério Ceni. E na 10ª posição temos mais um grande goleiro que certamente é o maior da história do futebol holandês. Estamos falando de Edwin van der Sar, e é um cara amplamente vitorioso que durante anos fechou o gol do United, e tanto pelos Red Devils quanto pelo Ajax venceu títulos importantes como a Champions League, foi durante 4 vezes seguidas o melhor goleiro do campeonato holandês na década de 90, participou de Copas do Mundo e, claro, não só fez parte de elencos vitoriosos, como foi uma peça importante de todas essas conquistas. E além disso, van der Sar tinha
tinha ótimos atributos, como o bom reflexo, algo essencial para um bom goleiro, mas o seu principal atributo, a sua principal característica e o que o diferencia dos demais dessa lista era a elasticidade, o que ajudava bastante nas cobranças de pênalti também. Van der Sar, assim como o Rogério Ceni, também tem momentos extremamente decisivos. Ele pegou o pênalti em 2008 contra o Chelsea na final da Champions, que garantiu a conquista do United. Também em um jogo contra o Chelsea, valendo a Community Shield, ele defendeu 3 pênaltis e foi campeão. Ele foi muito importante em campanhas de título da Premier League também, então ele tem jogos decisivos e foi em palcos maiores que o Rogério Ceni, e até por isso ele está nessa posição acima. O Ceni tem o fator de decidir na frente e atrás, mas o Van der Sar, além de ser melhor como goleiro, defendendo ali, ele também tem jogos mais grandiosos que os do Rogério Ceni. Ele defendia muito bem com as pernas e tinha uma boa saída de jogo, claro que não era do nível do Rogério, mas ele tinha isso como uma característica e fica como o 10º melhor goleiro nessa nossa seleção histórica. Van der Sar era realmente um gênio debaixo das traves, e por falar em gênio embaixo das traves e das defesas, a Alemanha sempre foi uma boa escola de goleiros, e muito antes de se falar em Neuer ou mesmo Oliver Kahn, o Bayern de Munique e a seleção da Alemanha contaram com a genialidade de Sepp Maier, um goleiro que fez parte daquele grande elenco dos anos 70 do time da Baviera, que venceu 3 Champions League e contava com ninguém mais ninguém menos do que Gerd Müller e Beckenbauer. E sim, eu sei que como estamos falando principalmente de melhores aqui, a qualidade da época pesa um pouco negativamente para o goleirão, mas eu já vou explicar o porquê ele fica na frente de Ceni e Van der Sar e de todos os outros que ficaram de fora desses 11 também, né? A história de Sepp Maier é bem engraçada porque ele começou como atacante. Sim, ele era um meia-direita, só que seu treinador no modesto clube TSV Haar, me desculpe se a pronúncia não estiver correta, chegou um dia e disse: Sepp, você é preguiçoso, você é lento e você vai pro gol. E detalhe que quando ele disse isso, Maier era o artilheiro do time, mas beleza, ele foi colocado no gol em uma partida e o time dele perdeu de 12-0, sim, ele levou 12 gols. E aí era o fim da carreira do menino Maier, né? Ele não servia pra jogar no ataque, foi pro gol e acontece uma brincadeira dessa, 12 gols ali, pô, já era. Mas não, cara, o técnico confiou nele e no jogo seguinte o TSV Haar ganhou de 3-1 com o Sepp Maier pegando 2 pênaltis, e depois disso ele foi para as categorias de base do Bayern de Munique, subiu para o profissional e fez história. Ele foi jogador de um time só e recebeu o apelido de O Gato devido à sua agilidade debaixo das traves, e outro feito importante do goleirão é que ele conseguiu ser eleito o melhor jogador alemão em 3 anos diferentes, e isso jogando na mesma época que Beckenbauer e Gerd Müller. Então assim, ser considerado o melhor jogador sendo um goleiro e tendo esses caras na disputa é algo gigantesco. E algo muito admirável no arqueiro alemão era sua coragem para sair e encarar qualquer jogador ofensivo adversário, bem como ir para cima da bola sem medo nenhum. Ele foi um dos precursores nesse sentido, junto com outro goleirão que vamos ver já já. Então ele participou como peça-chave de uma revolução dentro da sua posição, que foi essa saída de gol dos goleiros que antes ficavam só plantados embaixo das traves e se limitando a movimentações ali dentro da pequena área e tinham pouca atitude dentro da área como um todo. Por isso, apesar de ser tecnicamente inferior a Rogério Ceni e Van der Sar, ele foi relevante para a posição, e nesse balanço maior/melhor, a maioridade de Sepp Maier acaba sendo mais relevante para a história do jogo do que os outros dois, e ele tinha muita qualidade também, né? Não é uma diferença tão gritante assim no quesito técnico, se a gente analisar, claro, as especificidades da época. Na 8ª posição fica Levi Yashin, e calma meu caro, eu sei que você não tá entendendo nada porque você cresceu ouvindo que ele era o primeiro e não tem conversa, né? Eu sei que para muitos de vocês o Yashin merecia ficar em primeiro em qualquer lista que aborde os principais goleiros, ou pelo menos no top 3 ali, mas vamos lembrar dos critérios e conversar aqui para explicar tudo certinho. Yashin realmente foi um grande expoente na revolução da posição. Ele começou a carreira antes de Sepp Maier e foi o precursor ali das saídas de gol, socando bolas, buscando cruzamentos e abafando os chutes dos atacantes. Esse último ponto de abafar os chutes ali e sair para cima da bola mesmo foi aperfeiçoado por Sepp Maier e foi ele quem revolucionou nesse quesito, mas todo o resto de movimentação dentro da área foi o Yashin. E ele até hoje é o goleiro com maior registro de pênaltis defendidos, foram mais de 150, e também detém o recorde de mais jogos sem ser vazado, com 270 partidas sem levar um gol. São grandes feitos, mas assim, cara, se os pênaltis defendidos eram em maioria nesse estilo aí que você tá vendo na tela, é importante contextualizar também, né? Porque enfim, não é diminuindo nem nada, mas qualquer pessoa teria pegou aquele pênalti ali, assim, em qualquer idade, uma pessoa que nem sabe sequer o que é uma bola de futebol defenderia isso. A gente precisa falar a verdade aqui, e claro que não dá pra saber se a maioria dos 150 pênaltis que ele defendeu foi assim, pode ser que esse aí foi o único pênalti extremamente fácil
fácil, mas dada a qualidade da época, eu acho que é difícil a gente imaginar que isso aí não era um padrão, sabe? É bem provável que seria bem por aí mesmo as cobranças, e você pode pensar, mas por que só ele tem esse registro então, Trave? Só ele chegou nos 150 e nenhum outro. E aí a gente entra nos campos de atuação do Yashin, que, bem, é reconhecido principalmente pelos feitos com a União Soviética, né? Ele ganhou uma Euro, Jogos Olímpicos, mas por clubes, ele jogou toda a sua carreira no Dinamo Moscou, na liga local ali do que hoje é a Rússia. Então assim, cara, o nível certamente não era dos melhores. Ele não jogou só contra grandes seleções a carreira toda. A maioria dos seus feitos e que foram exaltados na época e passados para as próximas gerações em forma de relatos são ali na seleção, mas ele atuou em maioridade no Dinamo Moscou. Não se tem registros, não se sabe a natureza das partidas, nem mesmo da seleção, né? Não se sabe se o campeonato da região era de qualidade minimamente aceitável ou não, então isso não é desmerecer os feitos dele, diminuir a história, não, eu tô simplesmente colocando o contexto total aqui pra gente analisar na discussão. O próprio Yashin tem declaração dizendo que um pênalti defendido é mais demérito do atacante que mérito do goleiro. O próprio detentor do recorde acha isso. Então se você pega só os números e não busca saber da história, não busca fazer uma análise mais racional com as informações que a gente tem, você só tá sendo saudosista e tratando as coisas de forma bem rasa. E isso já foi discutido várias vezes, eu não tô falando nada novo aqui. A revista Placar nos anos 2000 já fazia matérias sobre isso, sobre o talvez enaltecimento exacerbado de algumas figuras históricas, que em muitos casos nem fizeram tanto assim, nem foram tão bons e relevantes quanto as pessoas da época fizeram parecer. O Milton Neves também já falou sobre isso, né, que pode ser que o goleirão tenha sido muito superestimado, mas aí o Milton Neves é um pouco hipócrita, porque tem outras declarações dele que defendem jogadores antigos simplesmente porque eram brasileiros, né, e não coloca esse argumento de, bom, analisar todo o contexto. E o Yashin tem uma bola de ouro, por exemplo, né, o único goleiro até hoje a conseguir esse prêmio, mas que foi uma bola de ouro revisionada pela FIFA e entregue ao Pelé. Então assim, ou a gente considera que o Levi Yashin tem bola de ouro e o Pelé não tem nenhuma, ou o goleirão não tem nenhuma bola de ouro e o Pelé tem as 7 na revisão. E mesmo considerando que ele venceu, né, que ele tem uma bola de ouro, tem toda uma história por trás desse prêmio que indica fortemente que ele foi dado ao Yashin apenas como forma de desculpa e reparação por críticas que vinha sofrendo. Mas isso pode ficar para um vídeo futuro, então cara, não é porque uma história foi contada que ela seja totalmente verdade. Não é porque você ouviu uma coisa sendo repassada pelas gerações passadas que essa informação é verdadeira e não pode ser contestada, porque na maioria dos casos tem sim exageros e as pessoas só repetem o que escutam, não discutem a fundo sobre o assunto e acaba virando um fato incontestável. Assim, é uma pena que não se tenha muitos registros dessas décadas, porque pode ser que o Yashin foi tudo isso mesmo e merecia ser considerado até hoje o melhor / maior goleiro da história. Mas você tá vendo os lances aí de fundo, cara, o Yashin de todos dessa lista é o pior tecnicamente, são movimentos bem limitados, sim, tem o contexto da época, mas não tem como, se a gente tá comparando jogadores de épocas diferentes, a gente tem que levar isso em consideração, é impossível não levar. Os adversários eram bem limitados, mas era o que tinha na época, claro, ele conseguiu se impor ali naquela situação, mas eu acho que é mais grandioso você se impor em uma situação em que os adversários também são melhores, sabe? Então comparando com outros da mesma época, ou um pouco depois, como Sepp Maier e Dino Zoff, ele era bem pior, era tecnicamente inferior, mas pela história, pelos feitos e por ter participado de uma revolução na posição, que foram as saídas do gol, a movimentação maior na área, ele fica como 8º goleiro histórico de trave a trave, superando os pontos em que é pior que os outros 3 que ficaram atrás dele. Não sei se o Levi Yashin vai durar tanto tempo nessa lista, com tantos goleiros bons surgindo, mas ele continua sim nessa lista de 11 históricos. E na 7ª posição fica o melhor jogador da Copa de 2002. E aí você deve estar pensando, ué Trave, mas o Ronaldo Fenômeno não é goleiro, como ele vai estar nessa lista? E sim, meu caro, o Ronaldo não foi eleito o melhor daquela Copa, mas sim Oliver Kahn. Foi um absurdo completo ele ter sido eleito, né? Ainda mais com ele tendo falhado na final justamente contra o Ronaldo, mas mesmo com esse prêmio injusto, Oliver Kahn foi um baita goleiro, de ótima explosão e com recursos de saída para se dar bem no 1x1. Foi o goleiro mais raçudo que eu já vi, ele chegava em bolas que pareciam perdidas e foi muito vitorioso, cara. Venceu Champions sendo importante, Eurocopa também, e merece ser citado porque ele tem 169 clean sheets, que são os jogos sem levar gol, tem o recorde de maior campeão da DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha, o único a vencer o torneio 6 vezes, e ele foi o cara que deu continuidade à escola alemã de bons goleiros que começou ali com Sepp Maier. E apesar de Kahn não ter participado de nenhuma revolução da posição, ele foi melhor que Maier, foi um líder melhor tanto para o clube quanto para a seleção, ambos jogaram no mesmo clube e seleção, né? Kahn foi um xerifão mesmo, característica que se via mais em zagueiros e volantes, e ele chamou essa responsa pro gol, e na Champions da temporada 2000-2001 tem argumentos para dizer que ele foi o jogador mais importante. O Bayern tinha perdido o título na temporada anterior, naquela virada inacreditável do United com
gol de Solskjaer, e no ano seguinte chegam de novo à final contra o Valência, o jogo vai para os pênaltis, e então imagina a pressão que estava sobre os caras, e Kuhn simplesmente pegou 3 pênaltis e foi campeão. Então entenda que eu não tô falando que só por ele ter sido campeão, por ele ter ali o registro de um título, ele é melhor ou maior que os anteriores, mas sim pela atuação. É isso que a gente tem que analisar, o nível de atuação e o envolvimento dele com o campeonato. Então por tudo isso, mas principalmente por ter muito mais qualidade, ele fica na 7ª posição como o melhor goleiro. E por falar em Manchester United, o próximo da lista marcou história nesse clube inglês e foi justo o goleiro titular daquela histórica edição da UEFA Champions League de 99 que o United virou sobre o Bayern. Peter Schmeichel foi um goleiro sensacional, dá pra dizer que ele mudou um pouco a história do jogo, ou pelo menos foi objeto para que a mudança acontecesse, e já falamos mais sobre isso. O dinamarquês foi uma peça muito importante em sua seleção, que ficou conhecida como a Dinamáquina, isso lá na Copa de 86, mas só foi conquistar um título mesmo em 1992, que foi o título da Eurocopa. E foi exatamente neste torneio que tivemos o estopim para a implantação de uma regra no futebol, que foi a proibição do goleiro pegar a bola com a mão quando recuada por um companheiro. Que loucura, né, cara? Até o início da década de 90 era permitido você recuar para o goleiro e ele pegar com a mão. Isso no futebol profissional, assim, eu não preciso nem falar o quanto isso é puro amadorismo. Hoje em dia isso só é aceitável até você fazer, sei lá, uns 12 anos ali, né, nem pelada de criança acima dessa idade. Isso é aceitável porque é bem iniciante mesmo, e até sem graça jogar assim, mas o futebol profissional aceitou isso por mais de 100 anos. Mas enfim, muita gente fala que o Schmeichel revolucionou o jogo por conta disso, e não é verdade. Não foi o Schmeichel quem revolucionou. Não foi ele que criou um mecanismo, um estilo de jogo que passou a ser usado. É diferente nesse caso. Ele se aproveitou de uma regra que existia, e quando o mundo percebeu que aquilo era ridículo e amador, na mesma hora correram para mudar a regra. Então não é como se ele tivesse imposto uma nova forma dos goleiros jogarem, como outros fizeram, mas mesmo não participando de nenhuma revolução na forma de se atuar, Schmeichel foi um grande goleiro, multicampeão de Premier League pelo United, Champions League também, e ele era um goleiro com uma técnica diferenciada. Ele fazia muitas defesas diferentes, digamos assim, movimentos inovadores para a época, saídas parecendo goleiro de handball, que foram aprimoradas por Neuer, né? E isso o ajudou a marcar o nome entre os grandes, e claro que ele foi muito decisivo também na própria Euro de 92, ele pegou o pênalti de Van Basten, que classificou a Dinamarca sobre a Holanda, que inclusive era a atual campeã do torneio, também fez defesas importantes na Champions de 99, e ele era tecnicamente melhor que o Kuhn, e isso é o desempate para ele estar na frente e garantir essa 6ª colocação entre os goleiros históricos. E o 5º lugar pode te surpreender, mas se você não viu ele até agora nessa lista, sabia que ele iria aparecer, porque não teria como montar uma seleção de melhores goleiros da história sem falar de Petr Cech. Esse cara é um dos goleiros mais técnicos que já existiu, e na minha opinião ele só fica atrás de 3 dos próximos, mas no quesito relevância ele fica abaixo, e por isso ele está nesse 5º lugar. Se você assistiu o Petr Cech jogar, sabe que essa posição não é exagero. Ele foi um goleiro exemplar, muito seguro, um cara de ótimos reflexos, elasticidade e recomposição nas defesas, e também tem feitos impressionantes. Ele tem o recorde de clean sheets na Premier League, com 202 jogos sem ter levado gol, isso na liga mais disputada do mundo. Ele tem atuações impressionantes em finais de FA Cup, mas o principal é na Champions de 2012, em que o Chelsea não era favorito para vencer o Bayern de Munique na final. Os bávaros tinham um elenco muito melhor que o dos Blues, mas Petr Cech pegou um pênalti de Arjen Robben na prorrogação e ainda pegou outros 2 na disputa de pênaltis, e com isso o Chelsea foi campeão de sua primeira UEFA Champions League. Então esse cara é gigantesco, não era um exímio pegador de pênaltis, mas quando mais precisou de efetividade nesse quesito, ele conseguiu executar com maestria. Ele foi 4 vezes o luva de ouro da Premier League e o único goleiro a conseguir esse prêmio por 2 clubes diferentes, Chelsea e Arsenal. Foi eleito 3 vezes o melhor goleiro do mundo. Ele também tem o recorde de mais defesas na história da Premier League, foram 1.136, e ele tem a melhor média de gols evitados, ou seja, não é como se ele tivesse defendido muito, mas também levado muitos gols, ou estado em situações de defesas menos vezes que os outros. Não, ele tem 75% de efetividade em gols evitados, a maior da história. Então por tudo isso, por todos esses feitos que são mais analisados em uma competição de maior, e também por sua extrema qualidade técnica, Cech é o 5º melhor goleiro da história do futebol, melhor que Schmeichel, melhor que Van der Sar, que foram companheiros de liga, e melhor que qualquer outro que está abaixo. E na 4ª posição eu acho que você não estava esperando, mas é Thibaut Courtois. Ah, Trave, não dá, ele ainda tá jogando, como assim? Já é o 4º maior da história na frente desses caras aí que já encerraram a carreira e ganharam não sei quantos títulos. E pois é, cara, a gente precisa parar com essa historinha de não avaliar o passado recente como algo relevante. Nós sempre damos mais importância ao que aconteceu há mais de 20 anos e pouca importância ao que aconteceu na história recente, porque sim, o que o Courtois fez após 2020 já é a história, já aconteceu. A gente não precisa
precisa esperar ele se aposentar, parar de jogar há vários anos para daí sim começar a falar e exaltar o cara. Não, o que ele fez apenas a partir dessa década já é maior que tudo o que qualquer outro das posições anteriores já fez. Courtois é um goleiro de 2 metros, tem uma baita envergadura, o que já facilita as defesas pelo alto, mas ele também é um dos melhores em reflexos, o que, potencializando com a envergadura, também possibilita que ele seja muito bom defendendo chutes rasteiros. Na minha visão, ele só perde em reflexos para Neuer e Buffon. Você vê várias defesas dele que são absurdas para o tamanho que ele tem, movimentos de braço e pernas que ele faz com o adversário chutando quase em cima dele, e esses movimentos são cruciais para desviar a trajetória da bola, então é um dos melhores goleiros que já existiu. Faz defesas milagrosas e inacreditáveis e foi muito decisivo na história recente do Real Madrid. De todos os que apareceram nessa lista até aqui, e talvez até dos 3 que ainda vão aparecer, o Courtois é o que melhor desempenhou dentro de uma competição e que decidiu um título. Sim, a Champions League de 21-22, vencida pelo Real Madrid, teve esse belga como melhor e mais decisivo jogador. Se não fosse o Courtois, o Real não teria chance alguma de vencer aquela Champions. Sem o Vini, teria vencido, sem o Kroos e Modric também, sem o Benzema, acho que seria difícil vencer porque ele foi muito decisivo lá na frente, mas o goleirão foi tão importante quanto o centroavante. Courtois foi extremamente decisivo para os resultados em todos os jogos do mata-mata, todos. Ele foi importante e eu relembro você agora de todos eles. Nas oitavas de final, eles enfrentavam o PSG de Messi, Neymar e Mbappé. O primeiro jogo foi 1-0 e Courtois pegou um pênalti do Messi e fez outra defesaça num chute de Mbappé dentro da área, e na volta o Real venceu por 3-1, naquelas falhas de Donnarumma, né, e avançou com um só gol de diferença. Então o goleiro foi crucial, evitando pelo menos 2 chances claras, e nas quartas eles enfrentaram o Chelsea, também passaram com só um gol de diferença, e na ida ele fez uma defesaça no chute do Azpilicueta, e na volta, quando o jogo estava 3-0 pro Chelsea, ele evitou o quarto gol que acabaria com as chances do Real passar, defendendo uma cabeçada do Havertz próximo à pequena área. Foi uma defesa difícil também e, de novo, o Real passa com um gol de diferença apenas, 2 defesas decisivas do Courtois para esse resultado, e na semifinal contra o City, de novo, o Real avançou com um gol de diferença e na volta o Courtois fez uma boa defesa num chute perigoso do Foden. Pode até parecer uma defesa ok ali, uma defesa comum, mas se você reparar na intensidade do chute, vê que a bola foi caindo e antes de bater no chão, o Courtois faz a defesa. Ele poderia ter se complicado ali se deixasse a bola quicar, e na prorrogação, numa bola alçada na área, ele tira a bola da trajetória do gol e atrapalha Fernandinho, que estava ali só para empurrar e fazer o gol do City. E na final, eu não preciso nem falar, né, cara? Várias defesas, as mais famosas nos chutes de Salah, quase a queima-roupa, e a mais bela e difícil de todas naquele chute do Mané, que ele pega com a ponta dos dedos e a bola bate na trave. E enfim, terminou 1-0 pro Real. Então, cara, no mata-mata inteiro, o Real Madrid avançou por um gol de diferença apenas em todos os jogos, e em todos eles Courtois fez pelo menos 2 defesas cruciais para manter o resultado. Na minha visão, ele foi o mais importante da conquista, e nenhum outro goleiro teve uma campanha assim na vida, nenhum. Nem os 3 primeiros, e isso faz com que Courtois seja o 4º melhor / maior goleiro de trave a trave da história do esporte. E para desbancar Courtois e Cech, não poderiam ser outros que não esses 3. Provavelmente você já sabe quais são os últimos que estão faltando aqui e só não sabe a ordem, né? Mas não tem muito para onde fugir dos 2 primeiros, cara. Então, abrindo nosso pódio com a medalha de bronze como o 3º melhor goleiro de todos os tempos, temos Iker Casillas. Diferente da Alemanha e Itália, a Espanha não tem uma grande escola de goleiros, você não tem tantos nomes históricos e nem mesmo nos dias de hoje tem goleiros espanhóis no topo dos rankings, e até por isso os feitos de Casillas são ainda maiores. Para ele estar aqui nessa posição, eu não preciso dizer que ele é melhor tecnicamente que todos os outros, talvez não mais que o Courtois e pau a pau com o Cech, mas ele não deve nada a nenhum deles, assim, não é uma distância muito grande, não é da diferença técnica de Casillas para qualquer um dos outros, seja perdendo ou ganhando. A recomposição pós-defesa do Casillas é a melhor que eu já vi, melhor que a do Neuer, do Buffon, enfim, ele fazia uma defesa caindo no chão e já conseguia no mesmo instante estar inteiro para fazer outra, se desse rebote ali, e isso era uma qualidade absurda dele, que ajudava em muitos momentos. Ele, assim como os outros nomes anteriores, também tem atuações absurdas que foram decisivas para as vitórias, como na Copa do Mundo de 2002, onde ele pegou muito nas oitavas de final contra a Irlanda, o jogo foi para os pênaltis e na disputa ele pegou 2 cobranças e classificou a Espanha. Ele teve uma atuação monstruosa em 2013 contra o Barcelona na final da Copa do Rei, o Real Madrid foi campeão e saiu de uma seca de 18 anos da competição, mais uma atuação gigantesca de Casillas, mas acho que a maior de todas foi a final da Copa do Mundo de 2010 mesmo, justamente aquela intervenção contra o Robben, mas eu não tô falando dessa aí, né, dessa que todo mundo cita, a famosa defesa com os pés, eu tô falando dessa outra em que ele basicamente faz uma defesa desarmando o Robben, que novamente saía na cara do gol. A que ficou mais famosa, vamos ser sinceros, né, é muito
muito mais demérito do Robin do que mérito do Casillas. O atacante tinha ângulo para bater nos dois cantos e tudo bem que o Casillas saiu fechando bem ali, mas o Robin bateu em cima dele, a verdade é essa. Já esse outro lance, que não é tão falado, exigiu uma análise da situação ali e uma tomada de decisão muito mais difícil, porque o Robin tinha passado pelos dois zagueiros, Piqué e Puyol, só que eles ainda estavam perseguindo o holandês, o que podia ser algo que não desse segurança para a maioria dos goleiros saírem e ficarem esperando dentro da pequena área, esperando o chute, mas Casillas saiu. Ele anteviu muito bem o que o Robin ia fazer e mergulhou para desarmar ele com as mãos. Cara, foi uma linda jogada e Casillas foi muito importante para essa conquista. Claro que os holofotes vão cair sobre o Iniesta, que fez o gol, mas o Casillas foi tão importante quanto ele e por todo esse combo é o terceiro melhor / maior goleiro da história do futebol. E agora chegamos aos dois primeiros que todos vocês já sabem quem são, e com a medalha de prata e com uma dor no coração lhes apresento Gianluigi Buffon. Pois é, eu digo com dor no coração porque pro meu gosto, na minha visão pessoal, o Buffon é melhor que o Neuer em termos de qualidade debaixo das traves, sabe? Em defesas mesmo, no fundamento principal da posição, ele é melhor que o Neuer, mas no todo, o alemão acaba levando a melhor e a gente fala disso já já, mas o Buffon foi o goleiro mais absurdo que já existiu, ele tem o maior repertório de defesas, tem ele pegando bolas impossíveis de tudo quanto é jeito, e um diferencial que ele tinha era sua capacidade de defender bolas desviadas, ele puxava o braço e conseguia defender e também era muito bom em defesas no contrapé, que normalmente são as mais difíceis ali, né, porque afinal você tá indo para um lado em progressão e o cara chuta pro outro, para voltar e conseguir fazer um movimento de pegar essa bola é bem difícil, e como você tá vendo aí, Buffon tem várias defesas assim, e por isso eu digo que ele foi o melhor goleiro embaixo das traves jogando com as mãos, né. Com os pés ele não era tão bom, perdia por muito nisso para o Neuer e talvez até para Cech, Casillas, Van der Sar, enfim, não era uma qualidade do italiano, mas isso não era necessário, porque a qualidade extrema com as mãos compensava e nem dá pra ficar citando partidas em que o Buffon foi decisivo para o resultado, porque simplesmente isso acontecia toda semana durante toda a sua carreira. Ele sempre jogou em alto nível, manteve o auge por muito tempo e sempre que era exigido, o Buffon decidia jogos. Ele tem grandes conquistas coletivas, Copa do Mundo, várias ligas nacionais, só tô comentando aqui, né, pra não passar batido, mas como falei, isso não tem relevância. Ele não tem a Champions League, né, é um grande título que ele não deu sorte de conquistar, até chegou em final, mas o time perdeu, e tem uma partida que a gente pode lembrar porque assim, o Buffon estava com 43 anos e ele parou simplesmente Lionel Messi. Sim, cara, a Juventus venceu o Barcelona por 3-0 na Champions de 2020 e nessa partida, que inclusive foi a última entre Messi e CR7, o argentino chutou 7 bolas no gol e o Buffon pegou as 7, e claro que algumas foram no meio ali, né, tinha que pegar, mas em outras ele se esticou, teve explosão para fazer a defesa, e estamos falando de um cara que estava no auge dos seus 43 anos contra um Messi ainda excelente, que tinha acabado de ser melhor do mundo em 2019, então cara, só isso já dá pra você ter uma ideia do que foi a carreira de Buffon, o meu goleiro preferido de todos os tempos, mas não fica com a primeira posição porque essa é uma análise fria e racional dos critérios e da realidade, é pelo menos uma tentativa de imparcialidade, né, e por isso chegamos ao último nome da lista e o melhor / maior / mais relevante goleiro da história do futebol, sem muito alarde, todo mundo já sabe, e é impossível ser outro, não existe nenhuma linha argumentativa que tire Neuer do posto de maior goleiro da história, exceto pelo gosto pessoal. Como falei, eu gosto mais do Buffon, se fosse para contratar um deles pro Trave FC, seria o italiano, mas isso não pode me impedir de analisar racionalmente essa discussão. E saber que Neuer é o primeiro lugar, porque além de ser melhor que todos os outros da lista, podendo até ter um empate técnico ali com o Buffon, foi o goleiro que revolucionou a posição, assim, o goleiro que é modelo, é exemplo para todos os outros. Todos os goleiros que surgiram a partir de Neuer, que continuam a surgir, têm que obrigatoriamente se inspirar nele para se tornar um goleiro de alto nível, senão não vai ter espaço no futebol, ponto. E isso é um fato incontestável, o Neuer moldou a posição de goleiro para ser de uma forma que não abre espaço para outras. Hoje em dia, se um goleiro não joga bem com os pés, ele não serve para ser titular e vai perder espaço para um goleiro que saiba sair jogando, ainda que esse goleiro seja pior que ele com as mãos, e isso mesmo em times com estilos mais retranqueiros ou de contra-ataque, porque mesmo nesses casos, é essencial que o goleiro consiga jogar minimamente bem com os pés para sair de uma pressão, para fazer uma ligação direta com qualidade, enfim, quem não joga assim está desatualizado e perde espaço, e isso foi imposto pela qualidade do Neuer. Também não há mais espaço para o goleiro que não se posiciona para a sobra quando o time está em linha alta, o famoso goleiro líbero, né? Então você pode reparar que em todos os jogos de qualquer liga, seja qual estilo de jogo o time tenha, se a galera tá no ataque, o goleiro tem que estar posicionado fora da área para impedir um lançamento em profundidade, que o adversário parte em velocidade e chega na cara do gol. Cara, todo mundo faz isso. E o primeiro a fazer foi Manuel Neuer. Foi ele quem fez com que
que esse posicionamento se tornasse um padrão, mostrando ao mundo que sim, é a forma mais efetiva, pelo menos atualmente, né? Vai que você tá vendo esse vídeo em 2045 e o meta dos goleiros já é totalmente diferente, as saídas do gol também. Aí, enfim, foi pelo menos até 2024 é assim que os goleiros devem jogar. As saídas do gol também foram aperfeiçoadas por Neuer, então você vê os goleiros fechando o ângulo melhor, saindo com os braços e pernas completamente estendidos, reduzindo o máximo de espaço para o chute do adversário. Quem popularizou isso foi também o goleiro alemão. Então simplesmente Neuer moldou a posição. Tudo o que fazem hoje é o que o Neuer começou a fazer, é o que ele foi demonstrando ser efetivo e só isso já bastaria para ele ser considerado o goleiro mais relevante da história. Mas se você gosta de conquistas, ele também tem 2 Champions League, inúmeras Bundesligas, tem Copa do Mundo, ele é tecnicamente embaixo das traves o melhor que já existiu. Novamente pontuando, na minha visão pessoal, eu prefiro os reflexos e a capacidade defensiva e de recomposição do Buffon, mas é inegável que Neuer tem qualidade melhores ali no todo, né, e pode ser considerado o melhor sim. Então é o goleiro do futebol até aqui, o primeiro lugar desse vídeo, e assim a gente encerra a nossa primeira seleção histórica de trave a trave. Em breve teremos mais um episódio dessa série, que serão 11 vídeos, um para cada posição do campo, e no fim chegaremos à seleção dos melhores jogadores que já pisaram em um campo e foram os melhores e mais grandiosos de uma trave até outra. Lembrando que isso é só a minha visão, é uma análise que eu fiz baseada nos critérios estabelecidos e na junção de toda a relevância do jogador, e se você discorda de alguma posição, comenta aí embaixo e explica o motivo. Aliás, comenta a sua seleção histórica dos goleiros, se faltou alguém que eu não coloquei, se tem algum crime em alguma posição ali, enfim, sua opinião é muito importante e ajuda também a influenciar e formar a opinião daqueles que chegam nesse vídeo sem conhecer de fato todos os nomes. E se você gostou do conteúdo, deixa um like e comentário pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e fortalecer a produção dos próximos episódios, e fica agora com o teaser de mais uma série que estreia nessa sexta. Um abraço e até a próxima análise de Trave a Trave. Você está pronto, jogador? Trave Studios e Trave juntaram-se para lhe trazer os craques desta e de gerações passadas para uma batalha épica de trave a trave. Você está pronto para esse desafio infindável de habilidade dos mais diversos jogadores e dos mais diversos padrões? A épica modalidade Batalha de Trave a Trave.